Bem provável que eu não toque diretamente o tema como está alinhado aí, mas acredito que durante a nossa administração vamos trazer alguma palavra de sabedoria, de entendimento, para poder ajudar os homens na nossa cidade, na nossa igreja. O homem de Deus é suposto a ser capacitado, empoderado para poder realizar bem o seu trabalho. Portanto, hoje vamos ver como é que nós podemos mobilizar, equipar e fazer o uso do potencial dos homens que temos nas nossas igrejas. Há muitos homens na igreja, mas há pouco trabalho. Então, temos que ver como é que nós poderemos mobilizar, capacitar e fazer o uso deste recurso humano que temos na igreja para poder tomar decisões certas. O homem deve ser uma pessoa inconformada. As coisas estão mal, já que está assim é o destino. Não. Tem que haver o espírito de inconformismo. Usarmos a energia, a capacidade, porque o homem tem dito que quando há coisas pesadas, ele é que carrega. As coisas pesadas que o homem tem que carregar não devem se limitar às coisas físicas, mas também às coisas espirituais. A igreja está aqui? Também as coisas espirituais. Ser o homem o instrumento da transformação na sua própria cidade, na nação, começando da sua própria família. O homem é uma pessoa viva, dinâmica, vigorosa. Mas será que são esses homens que nós temos em nossas igrejas hoje? O homem é uma pessoa entusiástica, vibrante. Da mesma forma como estou a ver aqui muitos homens jovens, ok? Há uma expectativa. Quando os mais velhos olham para o homem jovem, ele é que vai dar continuidade ao nosso apelido. Ele é que vai dar continuidade da nossa igreja. Nós estamos aqui em Moçambique a assistir à transição da primeira geração de pastores para a segunda geração de pastores. E nos próximos 10, 15, 20 anos, estaremos a assistir à transição da liderança da segunda para a terceira geração. A igreja já está na terceira geração de pastores. Não entendeu o que eu disse. Vou dizer em outras maneiras. O pastor Mulungu era da primeira geração. O pastor Dinamada era da primeira geração. O pastor Mponde era da primeira geração. E onde é que estão hoje? E quem é que está com a igreja? São os da segunda geração. Eu não vou considerar, me perdoe, o pastor superintendente da Assembleia de Deus, que ele é da primeira geração, não. Mas é da segunda geração. Olhamos o pastor Luiz Manuel, é da segunda geração. Então, temos uma linha de pastores agora que estão na segunda geração. Mas por que estão a segurar o evangelho? Porque os mais velhos apostaram neles. Nós somos jovens hoje, mas amanhã não somos jovens. Seremos homens adultos para segurar e levar esta igreja além. Então, há que haver a transferência do conhecimento para os jovens. Nós que estamos aqui como homens, já de idade, temos que receber este manto. Infelizmente, o que é que está a acontecer nos últimos dias? Muitos homens estão a morrer. Não só morrem espiritualmente, mas também morrem fisicamente. E sabemos que quando a pessoa morre fisicamente, seja ele engenheiro, morre com o conhecimento dele. Não deixa nada para dar continuidade. E quando também se trata da morte de uma pessoa no espírito, aquilo que a pessoa era suposto realizar, bem provável que não se realize. Até que Deus encontre uma pessoa na dimensão para poder realizar isso. Há muitos jovens que estão a morrer, há muitos homens que estão a morrer, porque não têm tido a capacidade para superar os desafios que nós encontramos na nossa vida, que estão a flagelar a sociedade, a nossa nação, de todos os lados. Vamos ver algum desses desafios que o homem deve vencer para poder tomar bem a decisão.
Número 1. Vencer o desafio da apatia espiritual. Muitos homens são apáticos espiritualmente. O que é que estamos a falar quando estamos a dizer apatia espiritual? É português isso, né? O homem de Deus disse que eu sou professor. Então vamos trabalhar juntos. Uma pessoa apática é o oposto de uma pessoa simpática, não é? Quando a pessoa é apática, quer dizer que não tem interesse, não tem motivação, não tem desejo com as coisas espirituais. Vamos olhar a população da nossa igreja. Quem é que está na igreja? É maior número. Será que essas mulheres não têm homens? Não são casadas? Mas onde é que estão os homens? Os homens são apáticos espiritualmente. Mas graças a Deus que neste lugar há homens simpáticos com as coisas espirituais. Então, é isso que estamos a verificar, a indiferença nas coisas espirituais. E como alguém disse, são homens passivos. Passivo é o oposto do ativo. Okay? O ativo faz as coisas. O passivo sofre as coisas feitas por outras pessoas. Não podemos ser esse tipo de homem. Homens letárgicos que não estão a fazer qualquer trabalho e nem estão preocupados acerca do julgamento que ainda vem. Como o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta, que o Deus deste mundo encegou o seu entendimento. Há muitos homens que dizem estão a ver, mas não estão a ver. Não estão a assumir o seu devido papel. É preciso capacitar esses homens a vencer os desafios. Então, o primeiro desafio é o desafio da apatia espiritual. Em segundo lugar, há o desafio da imoralidade, a depravação sexual. Este é um grande desafio que nós temos que vencer. Quando estamos a falar da imoralidade, o que é que estamos aqui a dizer? Estamos perante o desafio da fornicação. O que é fornicação? É a prática do sexo antes do casamento. Alguém dizia certa vez, durante o aconselhamento, eu não estou cometendo nenhum pecado. Quem está a cometer pecado é ele, porque ele é casado. Eu disse, não, você também está a cometer pecado de fornicação. Então, fornicação é o sexo antes do casamento. E nós temos muitos homens que não compreendem o que é que a palavra de Deus diz e começam a atividade sexual praticando a fornicação. Quem é que já entrou na loja e antes de pagar já estava a consumir alguma coisa? Primeiro paga, depois é que consome. É a mesma lei, não é? Em segundo lugar, temos o adultério. O que é adultério? Adultério é quando uma pessoa casada deixa o seu parceiro para se envolver com outra pessoa. Seja o homem se envolvendo com outra mulher, ou a mulher se envolvendo com outro homem, está a cometer o adultério. Aquela mulher, se está a se envolver com um homem que não é casado, aquele homem está a cometer o incesto, a fornicação. Se é um homem casado, está a se envolver com uma mulher que não é casada, aquela mulher está a cometer a fornicação, mas o homem está a cometer adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino. Vamos ver outros pecados da depravação sexual. O homossexualismo. Há aquela tendência que estamos a ver lá do Brasil e da Europa e da América, a dizer que vamos aceitar os homens com seus comportamentos sexuais. Aquilo que é antibíblico é antibíblico. O lesbianismo também. Até os animais, eu tenho dito, no dia em que formos ao Parque Nacional do Limpopo, à reserva de Maputo, encontrarmos que os animais machos estão se acasalar, eu também vou deixar de acreditar na Bíblia e passar a fazer isso. Não ouviram? Sim, eu vou aceitar o homossexual na igreja. Eu vou aceitar consagrar
ou até celebrar o casamento de lésbicas na igreja. No dia em que o galo acasalar com outro galo, a galinha acasalar com outra galinha, eu vou aceitar. Mas enquanto os animais continuam na forma como Deus criou, temos que olhar para eles para poder aprender aquilo que nós devemos ser. Infelizmente, o homem caiu ao nível de ser educado por um animal. Outras práticas. Os sexos oral e anal. Não coloquei lá. Ei, Deus, quando fez as coisas, fez cada coisa com seu objetivo. Homens, vamos começar a confusão agora. A boca é para comer. A boca é para falar. Tem uma atividade. O ânus é o tubo de esgoto, é para sair sujidade. Não é para atividade sexual. Mas as pessoas estão a perverter aquilo que Deus... O chaminé é para tirar o fumo lá em casa. Da mesma coisa como a minha narina é para tirar, ou receber ou tirar o ar. Tem a sua atividade. Então, quando nós invertemos as práticas sexuais, estamos a dizer que o fabricante nosso, que é Deus, o nosso Criador, não bate bem. Afinal, quem é quem? A prática da masturbação. Alguém dizia certa vez, se eu compro um vibrador, algum objeto, não estou a cometer nenhum pecado. Eu disse, também isso é pecado. Então, temos muitas pessoas a entrar nesta prática. O incesto. Não estou a falar de jogar basquetebol, não. O incesto tem a ver com a prática de relações entre pessoas da mesma família. Levítico capítulo 18. Creio que já celebraram muitos casamentos aqui. E a conservadora esteve aqui. E falou que na República de Moçambique não podem contrair casamentos. Enumerou todas as pessoas que não podem casar com aquela outra pessoa. Só esqueceu de dizer uma coisa, que está escrito em Levítico capítulo 18. Porque as leis são bíblicas. O Estado é laico, mas as leis são bíblicas. Então, nós vemos quando há morte, é uma família. Porque nem toda a nossa família está na igreja. Há que haver aquela prática que chamam de leviratismo, a purificação da casa, o Tingatinzaka. Para quem não sabia, o Tingatinzaka é leviratismo. Ok? Então, diz assim, naquela noite, temos que purificar a casa. Mas como é que a casa é purificada? A mulher viúva, ou que perdeu o marido, deve manter uma relação sexual com uma outra pessoa da família. E levantam pela manhã ou pela madrugada, tomam aquele banho e depois preparam o chá para o resto da família. Ou preparam alguma coisinha. E existem pessoas que não respeitam suas cunhadas, não respeitam suas primas, não respeitam mesmo irmãs que o pai teve com outra mulher. Isso é antibíblico. E nós temos isso aí dentro da nossa igreja. Não vou falar muito da bestialidade, que é a relação com animais. Há pessoas que estão sujeitas a esse tipo de trabalho. A prostituição não é apenas feminina. A prostituição também pode ser masculina. Em outros países encontramos a prostituição sendo praticada por homens. E, pastor, é possível? Vamos andar um pouco. Então, a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios: acaso não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que eu quero te dizer esta manhã como homem? O primeiro maior templo que Deus tem não é este templo físico, construído de pedra e ferro. Não. O primeiro templo é o teu próprio corpo. E o que é que tem dentro do corpo, ou do templo? Havia lá um altar. E para que serve o altar? Representa a presença de Deus. Se a Bíblia diz aqui, acaso não sabe que o vosso próprio corpo é santuário, é templo de Deus? Se é santuário, quer dizer que há alguma coisa santa, há um altar dentro de mim. Estando eu na igreja, na comunidade, no serviço, eu quero que você saiba
que eu e você somos templo de Deus. Então, se eu estou a transportar o templo de Deus comigo, eu sou o próprio templo, há certas coisas que eu não posso fazer em relação ao meu comportamento sexual. Não sei se estão a entender. Há certas práticas nas quais eu não posso entrar, porque eu sou templo de Deus. Não é por acaso que o apóstolo Paulo disse: tudo é permitido, mas não vou me deixar fazer todas as coisas. Portanto, glorifica a Deus através do teu próprio corpo. Isto é, quando estiver a praticar uma relação sexual com este seu próprio corpo, Deus deve ser glorificado. Escute esta grande revelação. Deus não vai ser glorificado quando um homem está a fornicar. Nunca vai dizer obrigado, Deus, por esta mulher. Deus nunca vai ser glorificado por um homem que está a adulterar. Ainda que a pessoa mencione o nome de Deus, é total abominação. Mas quando se trata de marido e mulher, mesmo que estejam com corpos nus, podem ainda orar e glorificar a Deus. Exaltar Deus, obrigado por este homem. Mas quando está a cometer pecado, não vai glorificar a Deus. O nosso corpo também deve ser um instrumento para glorificar a Deus. Vamos ver mais um desafio que os homens devem vencer. O desafio da paternidade ilegítima. Hoje temos muitas crianças que nascem e praticamente não têm pai. Quando olha para o BI, o que está escrito? Pai incógnito. Ou mãe incógnita. Mas o que é que se passa? Porque é suposto que a criança nasça e cresça dentro de uma família, onde tem o abrigo do pai e também de uma mãe. Não podemos ser nós os homens a perpetuar esta grande falha. Em Malaquias capítulo 2, diz a palavra de Deus, no versículo 10 a 17, que Deus criou o casamento para poder ter uma descendência consagrada. Filhos bem encaminhados só podem nascer dentro do casamento. E nós, os homens, temos que lutar para termos a paternidade dos nossos filhos no casamento. Os filhos são a herança de Deus, são um fruto, a recompensa, ok? A seta nas mãos do guerreiro. E temos que começar bem cedo a treinar os nossos filhos. Como é que você vai treinar, um homem de Deus vai treinar o filho que não vive com ele em casa? Só vai aparecer quando já estiver com 18 anos. Não sei se estão a ver qual é o problema. Gerou uma criança. A criança foi viver não sei com quem, nem é com a mãe, está a viver com outras pessoas. Já atingiu a maioridade, volta para a sua casa, porque já tem o poder de decisão, quer viver com meu pai. Mas você não treinou essa criança para o ministério. Lembre-se que quando nós geramos filhos, somos chamados também a treiná-los, a capacitá-los para aquilo que nós somos em Deus, a nossa caminhada com Deus, os nossos filhos também possam seguir. Há casas que quando os pais morrem, Deus também desaparece da casa. Já não há mais oração. Até o grupo, a célula, não faz aquela visitação na segunda-feira para orar, porque a única pessoa que chamava Deus naquela casa já foi embora. Isso não pode acontecer nas nossas famílias. Para que isso não aconteça, temos que começar, quanto mais cedo, preparar, treinar as nossas crianças no caminho de Deus. Porque Deus tem um plano com eles. João Batista foi batizado ainda no ventre materno. Porque Deus tinha um plano. O que é que Deus fez? Ele procurou um homem capacitado, chamado Zacarias, um sacerdote, estando a servir no templo. Quando lemos em Lucas capítulo 1, há de verificar que ele era casado com uma mulher chamada Isabel. E a Bíblia diz que ambos eram justos, caminhavam nos mandamentos de Deus. E Deus disse: agora chegou o tempo de cumprir a profecia feita há 700 anos por Isaías, a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos. 400 anos antes, Malaquias também disse a mesma coisa. Deus há de enviar um profeta como Elias.
E Deus disse, chegou este momento. Eu quero cumprir esta profecia aqui. Onde é que vou concretizar esta profecia? Quem é o homem em todo Israel que pode cooperar comigo? De Dan a Berseba. De Dan a Berseba quer dizer do Rovuma Maputo no mapa de Israel. Que é do norte ao sul. Dan para o norte, Berseba mais ao sul. É o que Deus também está a dizer. Do Rovuma Maputo, do Zumba ao Xindi. Quem é o homem, o moçambicano, com a outra moçambicana, que pode incubar este meu projeto, treinar esta pessoa para o plano que eu tenho daqui a 40 anos. Lembra-se que se Jesus não vier, eu também serei enterrado aqui na terra, esperar a ressurreição. Mas Deus já está a trabalhar algum pastor para substituir aquele que vai me substituir. Deus está a pensar muito à frente. Nós estamos aqui no presente, mas Deus já está lá em 2050, em 2099. Deus já está no ano 3000 a fazer alguma coisa, a preparar alguém. Então, quando chegou o tempo, eu quero cumprir o meu projeto. Foi encontrar Zacarias. Onde é que estava Zacarias? No templo, no Santo dos Santos, a ministrar no altar. E disse, Zacarias, eu tenho um plano contigo. Quando sair daqui, não vai visitar o teu tio, nem a tua tia que te chamou, nem vai visitar a ninguém. Vá diretamente para a tua casa para se deitar com a tua esposa, porque eu quero usar o teu esperma e o óvulo da tua mulher para trazer uma pessoa aqui para poder me servir. Veja que desde o Jardim do Éden, Deus nunca voltou a pegar na massa, no barro, para fazer o homem. Nunca mais voltou a tirar a costela, a fazer a operação cirúrgica. Nunca mais. Mas o que é que ele fez? Transferiu 50% da capacidade da criação para cada um. Ao homem deu a semente, à mulher deu a terra. Você aqui tem semente, mas não tem terra. Agora, está a imaginar, o homem quer semear semente e na semente não vai germinar. A mulher quer misturar terra com terra, não vai produzir nada. É preciso a semente na terra e a terra aceitar a semente. Há muitas pessoas que têm garrafas lá na terra com muita semente, muitos sacos. Mas esses sacos, se não tiver terra, não vai fazer nada. Mas não é em qualquer terra que você vai semear. Tem que ser a terra preparada. Meu querido, você estará a gastar o seu tempo lançar semente de arroz aqui, aqui nesta terra aqui. Porque não é a terra própria para o arroz. Existe a terra própria. E a terra própria, para o plano de Deus se concretizar, é casar com alguém que conhece a Deus, que anda também no Espírito. E quando Deus encontrou João lá, disse, vai ter com a tua mulher. E voltou, e concebeu. E nasceu um homem, chamado João. Quando estamos lá na escola bíblica, costumamos dizer, este nome de João Batista está errado. Ele é João Batista porque batizava. O nome dele é João Zacarias. Aqui poderia ser João mecânico, João cameraman, João carpinteiro, João não sei, boxeiro, mas aqui é João Batista porque batizava. O pai dele chamava-se Zacarias. Para dizer que Deus usa os nossos filhos. Então, se nós os pais não estamos preparados, como é que nós vamos preparar os nossos filhos? É preciso o pai ser capacitado. Portanto, não adote padrões mundanos para criar filhos. O padrão mundano qual é que é? É levar os filhos a serem criados por outra pessoa. Não vamos formatar a criança como nós queremos para que dê continuidade. É um grande desafio. A grande pergunta, ou a questão que vou colocar é esta. Lembra-se que Deuteronômio capítulo 6 diz, ensina o filho quando ele se deita, quando ele levanta, quando estão a caminhar, quando estão na mesa a comer,
todas essas atividades que Deus está dizendo em Deuteronômio, não acontecem na igreja, acontecem em casa. A criança deita-se em casa, acorda em casa, come em casa, estuda em casa, caminha com o pai dele. Às vezes não estão indo para a igreja, estão indo para a escola. Ou para o pai, vai para o serviço e passa. Toda essa atividade não acontece na igreja. Qual é então a tarefa do pastor na igreja? É de capacitar os pais. E o pai deve, na sua própria casa, ensinar os filhos o caminho de Deus. Deve haver um culto na tua própria casa, porque você é o sacerdote, você é o profeta, você é o líder, você é o pastor da sua própria casa. Quando estamos lá na escola, às vezes eu digo, na escola bíblica, amado, não pense que você está a aprender e ter o certificado em teologia para ir pregar na igreja. Talvez o teu único lugar para pregar é na tua própria casa, com a tua família, porque Deus tem um plano. Então, lute para não adotar padrões mundanos. Seja amigo dos seus filhos, escute-os, ministre para eles, porque há necessidade. É um mundo que nós estamos a viver hoje, de tecnologias digitais, é preciso muita atenção para com as nossas crianças. Estão muito avançadas. Creio que acreditamos nisso. As crianças estão muito avançadas. Nós, às vezes, para usar um telefone touch, temos que aprender no manual. Mas a criança não precisa. E você procura saber como é que aprendeu. Outro grande desafio que os homens têm que vencer tem a ver com a educação, o analfabetismo. É um desafio o homem se formar. Quando estamos lá na escola, eu costumo dizer que a Bíblia não é para analfabetos. Assim como está, em forma escrita, não é para analfabeto, porque o analfabeto não vai ler. A Bíblia é para alguém que conhece a gramática, a sintaxe, a morfologia, os tipos de textos, que este é um texto literário, é um texto poético, é argumentativo, é o quê? Tudo isso deve ser aplicado para poder compreender a Bíblia. Não basta ir à escola o homem dizer que eu só quero ter 10 a português para passar. Porque não vai interpretar a palavra de Deus. Há adjetivos aqui. Há verbos aqui. E nós precisamos compreender a Bíblia para poder aplicar o conhecimento na nossa própria casa. Então, há muitos homens que não são capazes de ler nem escrever. Não estou a dizer que Deus não usa essas pessoas. Houve um caso. Aleluia. Vamos olhar a nossa história aqui em Moçambique. Alguém cantou que ministro com 7ª classe ou mesmo com 4ª classe podia aparecer naquele momento. Mas hoje vai para o governo e procura um ministro com 4ª classe, não há de encontrar. Procura um diretor que só tem 4ª classe do antigo, lá, do tempo colonial, não há de encontrar. Porque já passou o tempo deles. Aleluia. É tempo do homem de Deus se preparar para poder servir a Deus. Como é que vamos nos preparar? Existem muitas formas. Hoje há um ensino à distância. Temos a educação que não está bem, a baixa qualidade. Sabe uma coisa? Aquilo que acontece no sistema da educação lá fora vai influenciar o homem que está na igreja. A sua atuação depende daquilo que acontece lá fora também. Se o homem é mal preparado lá fora, quando chega na igreja também vai estar mal preparado, mal equipado para poder servir a Deus. Então, nós temos que lutar pela boa qualidade da nossa educação. Há alguém que é um professor aqui? Graças a Deus. Tem alguns estudantes aqui? Então, não podem copiar. Aleluia. Estudantes não podem copiar. Há práticas erradas na escola. Estou a falar aqui. Este homem que está na escola a copiar, a cometer fraude no exame, confusão organizada, usa celulares para fazer Waze. É isso, né? São Waze, né? Shortcut. Ok? Outra pessoa vai entrar na sala para fazer o meu exame. Não te preocupe, minha querida irmã, o meu irmão, eu tenho uma caligrafia igual à tua, é de entrar para escrever. Então, isso tudo
vai acabar por trazer suas consequências na nossa igreja e na nossa sociedade, onde nós vivemos. E nós, como homens de Deus, temos que marcar a diferença. Somos chamados a fazer aquilo que chamamos agentes de mudança. Não podemos escolher. Veja, as pessoas que escolhem até professores lá. Eu não gosto do professor fulano de tal quando prega. Quando chegam na igreja também querem escolher o pastor para pregar para eles. Porque aprenderam na escola que o professor de matemática é um bicho de 7 cabeças. E também vão dizer, o pastor, quando prega, fala de adultério, da imoralidade, fala de que tem que ter pureza. Eu não gosto daquele pastor, e nem vão para a igreja. Da mesma forma como gazetava a aula daquele professor, vão gazetar a aula do pastor. E esses homens nós não queremos aqui na nossa igreja. Não tem espaço. Alguns professores são desonestos. A prática do plagiarismo. Receber gratificação para deixar passar quem deveria reprovar. Nós podemos passar alguém, mas há uma coisa que vai acontecer. Ninguém vai passar para o céu enquanto não deve entrar. Mesmo que o pastor diga, vai para o céu, dá o bilhete, passaporte e tudo. Mas o dono lá vai rejeitar a pessoa. Então, temos esses desafios para poder vencer. O pai queria tirar alguma coisinha. Temos esse desafio para poder vencer. Não ensinar o número de horas exigidas para cumprir o programa. Às vezes, quando chegamos, damos borla ao estudante. Mas somos esses homens. Eu tenho dito, quando estou lá na escola ultimamente, que todo polícia corrupto sai de uma igreja. Todo enfermeiro corrupto sai de uma igreja. Todo professor que cobra suborno sai de uma igreja. No domingo até vai dar dízimo na igreja. Alguma coisa. Onde é que estão começando a transformar? É na igreja. Essa pessoa. E alguém disse, eu tenho uma tia que é polícia. É trânsito. Quando ela manda parar as pessoas, estão a infringir a lei. No lugar de passar multa, começa a conversar de Deus, não sei o quê. E educa as pessoas. Graças a Deus. Quem me dera se todas as pessoas fossem assim. Então, temos que trabalhar para mudar alguma coisa, homens. O suborno e a corrupção em diferentes instituições. Já falei aqui da polícia, ok? O assédio sexual. As nossas filhas estão a sofrer essas consequências nas escolas, na universidade. Mas quem está fazendo tudo isso é um homem de Deus, que no domingo está na igreja, a louvar. Misericórdia. Sai da nossa própria igreja, mas quando já está lá, já não é o mesmo homem de Deus. Eu quero dizer, lembra o que nós falamos, o homem de Deus é homem de Deus na igreja, é homem de Deus quando está também fora da igreja. Jesus disse, vós sois a luz, brilha a vossa luz no meio dos homens. Na igreja, toda pessoa que está aqui é luz. Ninguém necessita da tua luz aqui, porque ele já é luz. Quem necessita da tua luz é a pessoa que está fora. Então a tua luz não pode brilhar aqui, mas brilha fora da igreja. Porque é lá onde você serve. Se eu levar aquele meu celular, acender a lanterna, com todos aqueles holofotes, estarei a gastar a minha bateria. Porque tem luz do sol, tem luz do holofote aqui. Eu não preciso dessa luz. Mas é um lugar escuro. Aquele celular pode me servir. Eu quero dizer que você pode ser luz para fazer a diferença. Há estudantes que defendem princípios cristãos e são intimidados. Lembre-se que defender a nossa fé não deve ser apenas na igreja, mas em todo lugar. A Bíblia diz que temos que batalhar pela nossa fé. Aleluia. Mostrar que eu sou aquilo que eu sou, acredito em Cristo Jesus e eu vou defender aquilo que Cristo me ensinou em todo lugar. Há homens que quando chegam nas instituições já não são crentes. Mudam a sua forma de ser. Alguém disse certa vez, pastor, estou muito preocupado. Por que está preocupado, minha filha? Disse, o que estou a ver lá no meu serviço não dá. É final do ano. Temos que comprar o cabaz de Natal para
E quem está a defender que temos que comprar bebidas, não sei o quê, é um homem que diz é pastor de uma grande igreja, mas está aqui hoje. Misericórdia. Há coisas que nós não devemos defender. Aleluia. Deixar para outras pessoas, porque não é nossa área. Ok. Vou concorrer esse ponto aqui. Passagens automáticas também. Vagas limitadas. Isso também vai fazer com que o homem não seja formado. Por que não estamos a ser formados? Porque a universidade não tem espaço. Mas há outras maneiras. Há cursos à distância. Amém? Há cursos à distância. Há dias atrás apareceram lá da igreja a dizer que há um jovem que não fez a 8ª classe. Está lá na igreja, em idade de ir à escola, mas não está a estudar. Eu, como pastor, só fiz uma carta. Foi para Bobol. Fiz uma carta para a direção da escola. Estou a pedir matricular essa pessoa aí. Porque não queremos ter analfabetos na igreja. A diretora da escola recebeu a carta, ligou para mim. E disse, eu não vou matricular no sistema normal, porque a criança já tem idade, mas vou matricular no curso à distância. E a criança está a gostar, está lá na escola, está a estudar. Um dia, poderá fazer uma grande diferença. Para dizer que nunca é tarde para o homem estar bem preparado. Outro grande desafio. Temos o desafio das seitas e práticas ocultas. Aqui estamos a falar de práticas, de seitas que estão a proliferar nas nossas universidades, nas nossas escolas. A meditação transcendental, há muitas seitas que entram na universidade ou nas escolas e prometem, às vezes quando realizam as suas reuniões, pagam alguma coisa, um cachê, para a pessoa poder participar. Estão lá. E a levar muitas pessoas à perdição. Num dos estudos que só vamos mencionar, uma certa jovem foi chamada por outras colegas que estavam dentro desta seita. Entraram. Uma seita de prática oculta. E qual era a adoração que eles faziam? Naquelas reuniões faziam aquelas adorações, reuniões e tudo, mas tinham uma atividade. Aquela mulher foi iniciada para que quando passasse em frente de homens grandes, os homens deveriam conquistá-la. E o objetivo era abater homens de sucesso, professores, pastores, empresários. Bastava dormir com o homem morria. E temos muitas dessas pessoas. Ei, fulano de tal morreu, nem ficou doente. O quê? Você não sabe que dormiu com alguém lá, que foi iniciada com essas práticas. Então, cuidado com aquilo que está a acontecer. Fique dentro da fé. Estas seitas diabólicas estão lá. Tem tentáculos espalhados em todo lado. E nós, como homens de Deus, temos que estar vigilantes para que os nossos filhos não caiam nessas seitas. E nem nós caiamos nessas seitas. Porque ao entrar nessas seitas, vamos ter problemas. Os políticos usam muito essas seitas, antes e depois das eleições, para causar estragos. Porque o poder deles está associado a essas seitas. E nós temos que identificar isso como homens. Lutar, erradicar, dizer que este território que manda é Jesus. Vamos ver mais um desafio. O desafio de vícios. Aqui homens estão a travar batalha contra vícios de droga, cigarro e álcool. Há muitos que se converteram. Estão na igreja, mas há desafios que ainda não conseguiram vencer quando tocante ao vício. O homem ainda fuma, ainda bebe, e se alguns soubessem o que há dentro do cigarro, talvez teriam obsessão pelo fumo. Vamos ver que o cigarro tem mais de 4.000 substâncias tóxicas. Eu não disse 4, não disse 40, não disse 400, eu disse mais de 4.000. Não são 4.000, são mais de 4.000. E todas essas substâncias são nocivas à saúde. Então, antes de nos envolvermos em qualquer coisa, temos que saber. Vamos ver o gráfico aqui, não sei se vai sair. Por tempo, temos no cigarro a acetona. Aquele solvente que usamos para remover verniz nas unhas. Está lá dentro do cigarro. Temos o arsênio.
é um veneno para rato. Então, o homem que é rato, então tem que fumar. Temos o amônio, que aumenta o vício, o elemento viciador. Temos a benzina. Pergunta aos pais o que é a benzina. É um solvente, é um combustível para a coloração de borrachas. Temos o cádmio. É um metal venenoso usado no fabrico de baterias. Temos o monóxido de carbono. É um gás venenoso, inalado em largas doses, mata. O formaldeído é usado para preservar cadáveres. Embalsamar o cadáver. Cada vez que alguém fuma, está se embalsamar. Já morreu. É um cadáver que é em movimento, mas que já morreu. Ei. Até o carro não quer chumbo. Por isso que tem gasolina sem chumbo. Mas o homem ainda está consumindo chumbo. Até o carro já não quer gasolina sem chumbo. Está lá dentro do cigarro. A nicotina, você já sabe o que é. O alcatrão. Temos estradas esburacadas aqui em Maputo. Se todos parassem de parar de fumar, talvez a nossa cidade teria estradas como tapete. Porque o alcatrão está lá no cigarro. Estamos juntos, amados? O sétimo desafio, a cobiça e a corrupção. O homem tem que vencer esse desafio da cobiça e da corrupção. O homem quer ser rico a todo custo. Então o homem vai realizar a vandalização dos bens públicos, vai procurar não ser responsável na instituição onde está. Estamos aqui a encontrar homens a entrar na guerra. Olhe para aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado. É o desejo de querer ser rico a todo custo. E vai procurar quem são as pessoas que estão lá. O jovem que tínhamos lá, que acabou de voltar a dizer, são pessoas que nem foram para a escola. Pessoas desapontadas. Não estão a conseguir vencer o desafio da vida. Estão a ver outros a subir. E a única forma que estão a encontrar é aquela ali. Nós não podemos ter os nossos homens. Quando há alguém a vandalizar o bem público, o homem de Deus também está lá. Eu ainda vou dizer, ontem houve greve no Chapa, creio que não fizeram muitos estragos, né? Mas encontra o homem de Deus a colocar o pneu para destruir a estrada, a saber que temos falta do alcatrão, porque o alcatrão está no cigarro. Mas amanhã vai querer passar da mesma estrada que ele queimou. Não pode ser assim. O homem de Deus deve ser o primeiro a proteger o bem público. Porque eu preciso desta mesma estrada. O homem de Deus deve ser o primeiro a proteger a fonte de água. Deve ser o primeiro a proteger o meio ambiente, porque ele está lá. Saiba uma coisa, se você vive nesta cidade e há consequências maléficas, vão te afetar. Eu vou te dizer uma grande verdade. No dia 14 e 15 de março, há muitas pessoas boas na beira que não deveriam ter passado por aquela situação. Mas estavam no lugar infectado. Se nós estamos no local onde o mal acontece, nós também vamos sofrer as consequências. Quando lemos o livro do profeta Jeremias, havia fome em Jerusalém. Jeremias também passou mal. Não tinha o que comer. Por essa razão que ele diz, orem pela cidade onde vocês vivem, porque a prosperidade da cidade é para também o vosso bem. Se o rio Umbeluz está bem, eu também vou estar bem. Mas há pessoas que trabalham, estão a poluir o rio Umbeluz, lá do outro lado, mas são homens de Deus, responsáveis, a saber que quando sai de lá, há de querer água aqui na cidade de Maputo. Depois vai dizer, estamos a pedir orações. Há coisas que não precisam de orações, tira o O e o R, vai ficar ação. Desobediência às leis. Aqui temos estudantes, homens, que vão praticar atos de insubordinação. Lembre-se, agora vou trazer a palavra do pastor Deg. O rebelde não tem espaço na igreja. Porque nem lá no céu o rebelde teve espaço. Homens insubordinados não podem. Se o homem não consegue ter, vamos dizer, o sentimento de obedecer às pessoas
mais velha, não tem um pastor. Um homem que não tem pastor vai ter filhos também que não tem pai. Um homem que não tem pai, que é um pastor, os seus filhos também não vão ter um pai. Fisicamente podem ter, mas quando os filhos não veem que o pai não tem alguém que obedece lá em cima, eles também não vão obedecer a qualquer outra pessoa na sociedade, incluindo ao próprio Deus. E nós somos chamados a mudar essa forma de ser das coisas. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que nos últimos dias virão dias muito difíceis, onde os homens vão ser avarentos, egoístas, presunçosos, blasfemadores, caluniadores, inimigos do bem, traidores, soberbos, amantes de prazer, ok? E vão negar a fé. Você, como homem de Deus, afaste-se deles. O que é que Paulo está a dizer? Afaste-se. O afastar não quer dizer que não vamos evangelizá-los, mas você tem que se afastar dessas pessoas. O homem tem que descobrir o seu talento. O seu valor está nos seus propósitos. Por que que eu estou aqui? O microfone não é para beber água. Portanto, eu estaria a errar se eu levar a garrafa de água, tentar pôr água aqui no microfone, porque vai parar de funcionar. Tem um propósito, é para ampliar a voz. Cada instrumento que nós temos teve a sua razão para ser criado. Cada um de nós teve também a sua razão para ser criado. Há um propósito, há um plano que Deus trouxe para você aqui para poder realizar. João Batista ou Zacarias? João Zacarias tinha o propósito. Qual era o propósito? Preparar o caminho para a chegada de Jesus. Ele veio apenas com esse propósito. Sansão, quando nasceu, também nasceu de uma forma profética. Que o anjo de Deus foi encontrar uma mulher na machamba. E disse: mulher, o nome da mulher não se diz, mas o marido chamava-se Manoa, em Juízes capítulo 13. E diz assim: eu sei que você tem idade avançada, não tem filhos, mas a nação de Israel está sendo subjugada por filisteus, já passa muito tempo. E Deus ouviu o clamor da nação. Agora eu quero livrar a nação das mãos dos filisteus. Mas para poder livrar a nação das mãos dos filisteus, eu preciso que você, mulher, quando sair daqui da machamba, vai se deitar com seu marido para me dar esse filho. Deus trabalha da forma natural. Aleluia. Então, apenas quando Sansão nasceu, ele nasceu com um propósito: libertar a terra Israel das mãos dos filisteus. Identifique, busque o seu propósito, ok? Então, há muitos propósitos, mas você deve, para cada indivíduo, há um propósito, a intenção originária da sua criação. Vejamos quando Deus fez o homem, colocou lá no jardim do Éden. Deus colocou o homem no jardim do Éden para dele cuidá-lo e cultivá-lo. Havia um propósito quando Deus colocou o homem no jardim do Éden. E ainda mais, deixa-me, ainda estou a preparar esta mensagem de uma forma mais profunda. O jardim do Éden é a presença de Deus. Aleluia. O homem tem que ser encontrado onde? Na presença de Deus. A mulher tem que te encontrar aonde? Na presença de Deus. Não é no emprego. Ok? Deus primeiramente colocou o homem no jardim. Só depois de estar na presença é que deu o trabalho. Só depois de ter dado o trabalho é que deu a mulher. Aleluia. E há pessoas que querem a mulher, mas ainda não têm trabalho. E nem conhecem qual é o propósito. Aquela mulher tem que saber para onde é que você está levá-lo. É de falar depois, em seguida, o homem com um plano de vida. Provisões. Deus alocou todos os recursos necessários para que o homem possa alcançar estes propósitos. Está a imaginar o presidente Inhosse mandar soldados
para Cabo Delgado. Vão para Cabo Delgado combater. Mas não dá arma, não dá comida, não dá carro. Vão conseguir fazer alguma coisa? Não. Ele tem que dar o equipamento necessário. Eles sabem o que vão fazer. E têm a capacidade, treinaram, mas precisam de equipamento. São as provisões. O que é que Deus está a dizer? Deus está a dizer aqui, coma de qualquer árvore que está no jardim. Qualquer, coma livremente. São as provisões para dizer que tudo aquilo que Deus, você precisa para cumprir os propósitos de Deus, Deus já colocou aqui. Antes de você chegar aqui, Deus já tinha levantado o teu pastor. Deus já tinha colocado outros homens a preparar o teu pastor. Deus já tinha preparado o espaço dele, que aquele território, aquele terreno lá no jardim. Ninguém pode construir alguma coisa, porque daqui a alguns anos eu quero a minha igreja naquele lugar. São as provisões dele, antecipadas. A proibição. Há fatores que vão nos levar a colocar o propósito em perigo. E Deus vai colocar proibições. Quando olho aqueles carros, cavalos, que transportam mercadoria pesada, combustível, está escrito numa das portas: o motorista não está autorizado a transportar passageiro. E no dia em que ele abrir aquela porta, entrar uma pessoa estranha, o carro bloqueia. Porque o carro é controlado a satélite, no escritório. Mesmo que a pessoa venha abrir, como faziam, a porta do motorista, entrar no outro lado, no momento em que senta e coloca o cinto de segurança, aciona lá. Portanto, ele anda sozinho. É proibido de levar qualquer passageiro. Então, Deus está a colocar aqui uma proibição. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que comer, certamente morrerá. No dia em que você transportar uma pessoa estranha aqui, o teu emprego acabou. Toda proibição não visa beneficiar a Deus. Deus é Deus. Mesmo quando nós somos desobedientes, Deus continua a ser Deus. Deus não morre. Deus não tem falta de adoração no céu. Adoração lá no céu. Toda proibição é para o nosso próprio bem. Aleluia. Quando nós observamos aquilo que Deus proíbe, é para o nosso próprio bem. Quem é que morreu aqui? Não foi Deus, foi Adão. Vai dizer, mas ele viveu 900 e tal anos depois daquilo. Sim, viveu, mas espiritualmente estava morto. Porque há 3 tipos de morte. Existe aquilo que chamamos de morte física, que é aquela que levamos a pessoa para a Tanguene. É uma morte. Existe a segunda morte, que é a morte espiritual. Uma pessoa que anda, come, bebe e tudo, mas não conhece a Deus, está morta espiritualmente. E a terceira morte é a morte eterna. Então, existem 3 tipos de morte. Então, Adão aqui morreu espiritualmente. A parceria. Para realizar o propósito de Deus, tem que haver parceria. O que é a parceria? É o homem entrar no casamento com uma mulher. Aquela mulher que vai trazer o seu potencial para poder te ajudar. Escute, quando eu estava lá fora, ouvi o dirigente do culto a dizer: estou a pedir homens fortes para me ajudar a carregar o púlpito. E Deus colocou a mulher como a ajudadora para poder nos ajudar. É preciso que aquela pessoa que vai nos ajudar tenha uma capacidade maior. Porque se ela não tem a capacidade, não vai me ajudar. Aleluia. Há um potencial que Deus colocou na mulher para me ajudar a alcançar o propósito, para ajudar-me a alcançar o ministério. Lamentavelmente, deixa-me dizer isso, muitos casamentos têm sido o cemitério da chamada de Deus. A pessoa antes do casamento servia a Deus, realizava missões, fazia muito trabalho, casou, já não faz nada. Por quê? O casamento tornou-se o cemitério
da chamada de Deus. Quando é que isso acontece? Quando nós escolhemos mal o nosso parceiro. Vamos falar um pouco de namoro. Eu disse, às vezes falando de um tema, de um estudo, vou falar de todos os temas que estão aí. Ok? Daí que é importante saber com quem eu vou casar. Lamentavelmente, não é isso que está a acontecer. Quando queremos escolher o carro, chegamos na agência, abrimos o carro, abrimos lá o motor para poder ver lá o capão, vasculhamos tudo, os assentos, tentamos mexer o carro para ver se a suspensão está em dia, procuramos saber qual é a capacidade do consumo deste combustível deste carro, tudo isso queremos saber. Há peças aqui para reparar o carro, sim, tudo isso, mas quando se trata do casamento, qualquer coisa que encontramos, me perdoe, pimba, vai para frente. E começa a nos dar problemas. Porque nós falhamos em escolher. Ninguém entra na loja para comprar o celular, logo o vendedor, está aqui o celular. Não, mas gastamos tempo para escolher o celular. Mas quando se trata do casamento, não temos o cuidado. Escolha, estou aqui a falar com jovens, alguém que tem a mesma natureza contigo. Você é nascido de novo, então precisa de uma pessoa que nasceu de novo. Você é crente, você precisa também de uma pessoa que é crente. Você tem chamada, precisa de uma pessoa que compreenda a tua chamada. Eu sou evangelista. Eu não fico no mesmo lugar. Ando de um lugar a fazer cruzadas, realizar campanhas evangelísticas lá no mato. Se você não está disposto a ir comigo no mato, realizarmos campanha, então vamos chatar o inimigo. Porque eu não vou deixar o propósito para o qual Deus me criou, investiu para eu estar aqui, morrer, porque esse propósito é maior do que eu. O propósito de Deus é maior do que cada um de nós. Então, quando se trata de casamento, escolha bem. Há um plano profético para os homens aqui. Deus tem um plano para cada homem. Através deste plano, Deus quer que os homens possam lidar e enfrentar os desafios na sociedade. E este plano inclui o derramar do seu Espírito. Sem o Espírito Santo, o homem não pode realizar o plano que Deus tem. O homem não tem capacidade de vencer os desafios. Você precisa da assessoria do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. E a terceira pessoa na divindade. Antes de todas as coisas estarem, o Espírito Santo também estava lá soprando. E quero que você saiba esta verdade. Não há nenhum homem de Deus que fez o trabalho de Deus sem estar capacitado e empoderado pelo Espírito Santo. Então você não vai ser o único a querer fazer o trabalho de Deus sem a presença do Espírito Santo. E Deus prometeu aqui, depois disso, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Não é sobre toda a madeira, não é sobre todo o plástico, mas sobre toda a carne. Se você é homem de carne e osso, então esta promessa te diz respeito. Também prometeu derramar o Espírito Santo para os filhos, para poderem profetizar. Lembre-se, mesmo o profeta Elias teve que ter o Espírito Santo. Jesus, para iniciar o trabalho, teve que ter o Espírito Santo. Os apóstolos, para iniciar o trabalho, tiveram que ter o Espírito Santo. Você também, como homem de Deus, deve também ter o Espírito Santo. O teu telefone pode ter crédito, megas, mas se não tem a bateria, é um brinquedo. O homem de Deus que não tem o Espírito Santo também é um brinquedo. Busque o batismo no Espírito Santo, porque é muito importante. Lembre-se, estou a falar dos homens jovens, para os homens jovens, do teu Criador, porque virão dias em que você vai começar a lamentar dele que já não me agrado dessa vida. Estão a chegar dias difíceis. O que eu quero te dizer? Você compra o celular hoje,
fica 3, 4, 5 dias sem carregar, mas ao longo do tempo a bateria vai se gastando. Você compra o carro hoje, está tudo bem, é só entrar, dá o start, o carro está a arrancar, mas vai chegar o momento em que o carro vai começar a te dar problemas. Aleluia! Então, enquanto você ainda pode, faça todo o que você puder no trabalho de Deus. Em Números capítulo 4 e Números capítulo 8, a Bíblia nos mostra uma grande revelação aqui. Registra o número capítulo 4, mas vamos ler o capítulo 8. Números capítulo 4 tem uma grande revelação, todo o capítulo. Mas vamos ler o capítulo 8, o versículo 24. Diz assim: este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão na tenda do Senhor para o ministério. Mas da idade dos 50, sairão da milícia e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos, servirão na congregação para terem cuidado do ministério. Assim fareis com os levitas. Veja qual é o tempo que Deus delimitou aqui do seu trabalho. A idade dos 25 aos 50 anos. Quando olhamos para o jornal, anúncio de emprego, diz idade compreendida entre 25 e 35 anos. Depois de 35 anos já não te precisam. Agora Deus é quem precisa de pessoas acima da idade. Quando chegou, Jesus lá encontrou o velho com seus filhos a consertar redes. Quem é que Deus levou? Levou os filhos e deixou o pai. Mas infelizmente, nós temos muitos jovens na igreja que são passivos. Tem o potencial de fazer a campanha, tem o potencial de ajudar a igreja a crescer, mas não estão a fazer nada. Deus também não precisa de reformados. Quando eu reformar, é quando eu vou começar a servir a Deus. Se você reforma lá, também aqui também está reformado. Porque a Bíblia diz até os 50 anos. E a reforma até os 60, não é? Pela idade. É até os 60. Eu tenho mais 9 anos para reformar pela idade. Muyanga já está reformado. Mas a Bíblia diz aqui que mesmo estes que estão reformados, não é para ficar totalmente lá, mas vão assistir, vão treinar. O treinador não tem idade para jogar. Aleluia. O teu pastor é como treinador. O nosso irmão Daúdo Faquirá que veio agora. O nosso irmão Abel Xavier que saiu daqui. Ele não entra porque a idade dele já não lhe permite correr. Mas vai fazer outros correr. Lembra essa grande verdade. Volto para ti, jovem. A igreja é um hospital. A igreja é uma sala de cuidados intensivos. Quem fica na igreja está em coma, está doente, para ser tratado pelo médico. As pessoas saudáveis não estão no hospital, estão fora do hospital, a fazer trabalho, a render, a gerar, a criar coisas novas. E o doente que está no hospital, um pouco melhor do que os outros doentes, o que é que faz? Rouba a comida dos outros, fala mal dos outros, fofoca, cria confusão, rouba compromisso dos outros e vai vender para eles não tomarem. É a pessoa saudável que está na igreja. Traga pessoas doentes para o pastor cuidar. O desafio para vencer o derradeiro teste. É Marcos capítulo 10. Vamos encontrar aqui o último teste. Que o homem tem que vencer. O jovem chegou e disse, o que é que eu devo fazer para herdar o reino? E Jesus disse, lembra-te daquilo que foste ensinado na escola dominical. E ele disse, eu lembro tudo isso. Mas Jesus disse, falta alguma coisa. Vá e venda tudo o que você tem e dá o teu dinheiro aos pobres. E assim você vai ter a herança no céu. Era um teste. No teste oral, cara a cara com Jesus, este jovem passou. Mas falhou
no teste prático. Porque não conseguiu ir vender tudo para poder seguir a Jesus. No teste oral, a pessoa sabe, ou o jovem sabe, que o sexo antes do casamento é pecado. Mas no teste prático, vá e diga àquela mulher que a nossa relação de ontem foi a última e nunca mais você vai tocar em mim, nunca mais eu vou tocar em ti, vai falhar esse teste, que é o teste prático. E afinal, qual é o teste que nos leva a passar? Para conduzir o carro, não é o teste teórico que vale, é o teste prático, que te dá a carta. Na palavra de Deus, como disse o apóstolo Tiago, temos que ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Homem, pratica a palavra. Homens, jovens, devem ser exemplos na conduta, no amor, na fé e na pureza. Homens, Paulo está dizendo a Timóteo, ninguém despreze o fato de você ser um homem jovem, mas seja você exemplo no amor, na fé, na pureza, no comportamento, na palavra. O homem exemplar, o homem que é modelo. Outros homens devem copiar em nós o que é um homem. Nós não precisamos copiar o Mr. Bau. Nós não precisamos copiar o Mr. Zico. Nós não precisamos copiar, não sei o que, todos os cantores aqui em Moçambique. Mas precisamos copiar o homem de Deus chamado Jesus. E Jesus tem modelos. E você é um dos modelos. O desejo de Deus levantar homens, apóstolos, profetas, como José, Daniel, todos esses eram homens jovens, mas que serviram na sua própria geração. Lembre-se, falamos da alfabetização lá da escola. Quando olhamos Daniel no capítulo 1, vamos ver que este homem, quando chegou na Babilônia com a idade mais ou menos de 17 anos, Nabucodonosor precisava de quadros, disse, tragam-me aqueles jovens que vieram de Judá para serem capacitados e formados na língua e na literatura. É assim que a Bíblia diz. Na língua e na literatura, em todos os campos da ciência, do conhecimento, para que possam servir. O que é isso? É serem formados na universidade. Ele não foi trazer jovens, velhos, foi levar jovens, homens, para poderem fazer a diferença. E o que Daniel fez? Grande diferença. E nós precisamos hoje destes homens que vão fazer a diferença. Precisamos desses homens como José, que aprendeu do seu pai que pecado é pecado. Faça esta grande pergunta aos papais aqui, aos homens de Deus. Afinal, quem é o homem segundo o coração de Deus? Eu tenho essa pergunta a fazer a Deus. Porque quando eu leio, eu como homem, o homem segundo o coração de Deus é José, não Davi. Mas Deus está me dizendo que o homem segundo o coração é Davi. Eu concordo contigo, pai. Mas eu agora quero reduzir, sair do teu nível, vir para o meu nível. Para o meu nível como homem. Davi teve a mulher. Viu a mulher a tomar banho na sua própria casa. Perguntou aos seus guardas, ei, aquela mulher bonita aí que está a tomar banho toda hora, a esta hora, quem é aquela mulher? Mas como é que uma mulher deve tomar banho na sua própria casa? Está no rio onde há pessoas que têm que tomar com roupa. E ainda buscou, é a mulher do teu general, do teu capitão. Traga aquela mulher. Fez o plano, cometeu adultério. E ainda mais, fez o plano B. Manda vir o marido para dizer que é o culpado pela gravidez. Ele é que engravidou a mulher. Quando falhou, fez o plano C. Ei, leva a carta, vai entregar ao general para você ser morto. É claro que não sabia que ia ser morto. Urias não morreu porque não sabia combater. Porque as pessoas que deveriam fazer a cobertura para ele saíram. O traíram. Não é porque ele era mau combatente. É Davi essa aí. O pecado foi de uma mulher que esteve lá, nua. Davi pecou. Viu a mulher à distância. Agora José viu a mulher no mesmo espaço, a menos de meio metro. A mulher a fazer striptease.
aquela dança da... A mulher de Faraó vai fazer tudo. Mas José preferiu dizer que eu não posso violar a palavra de Deus. É a prática que vai nos levar a sermos pessoas diferentes na sociedade. Estamos numa empresa onde há mulheres ávidas em cometer adultério, trair seus maridos. Temos colegas de carteira que não têm práticas morais. Nós devemos ser modelos. Eu não como pecado. O meu Deus não come pecado. Eu também não como aquilo que o meu Deus não come. Porque o meu Deus é santo. Então, estes homens aqui devem vencer. Como vimos aqui, Daniel era um homem de boa aparência física. Foram ensinados campos de conhecimento. Okay? Campos de conhecimento. O que é campo de conhecimento? É a filosofia, é a psicologia, é a engenharia, é a matemática, é química, é biologia, é medicina, é direito. São campos de conhecimento. Eu quero dizer que esses campos precisamos aqui na igreja. Para você servir a Deus, não precisa ser apóstolo, não precisa ser pastor, não precisa ser profeta, não precisa ser evangelista, não precisa ser professor ou ministrante da palavra como eu estou a fazer, nem diácono. Não. Deus pode usar a tua profissão para fazer a diferença. No local onde você trabalha, um barbeiro pode evangelizar e levar muitas pessoas ao céu quando está a cortar o cabelo. Será que os nossos barbeiros estão a fazer isso? Um sapateiro pode pregar para muitas pessoas quando está a reparar o sapato. O engraxador também. A tua profissão é um instrumento de Deus. Homem. Deus precisa desses vasos, como Josias, okay, que fez grandes coisas. Era um homem. Podemos nós, como homem, criar serviços para poder ajudar pessoas necessitadas. Pessoas estão a sofrer. Há pessoas que estão a abandonar seitas diabólicas. Há pessoas que estão a sair dos vícios. Há pessoas que estão a precisar o apoio. Nós podemos trabalhar criando gabinetes de aconselhamento dentro da nossa igreja para poder ajudar essas pessoas. Por quê? Fui formado em psicologia. Psicologia para lidar com problemas emocionais das pessoas. Eu vou colocar a minha psicologia aliada à palavra de Deus para levar as pessoas a terem paz com Deus. E há muitos que têm psicologia, mas não estão a exercer o aconselhamento na igreja. Pelo contrário, precisam ser aconselhados. Jovens, homens, que podem criar estes espaços lá no campo, casa de mãe espera. Temos grandes homens de Deus. Alguém me disse esta semana, numa das pregações, e lendo também um trabalho de um estudante, que às vezes Deus chama uma pessoa e o ministério dessa pessoa não é para pregar, não é para ensinar, não é para cantar. O ministério dele naquela igreja é para dar dinheiro e ponto final. Porque ele tem. Deus lhe dá dinheiro lá para ele drenar na igreja. Para a igreja realizar o seu trabalho. Essa pessoa pode chegar numa comunidade, aqui falta a casa de mãe espera. Há muitas pessoas que estão a morrer, que deveriam nascer para fazer o trabalho de Deus, mas não estão a nascer em condições. Eu tenho que criar uma casa para que possam nascer próximo de uma maternidade. Veja algo muito importante. Podemos também criar orfanatos. Olhe para a beira hoje. Quantos órfãos estão lá? Olhe para Massingir, Esqualaquala. Quantos órfãos estão lá? O problema de Massingir e Esqualaquala não é um problema econômico, é um problema espiritual. A caça do rinoceronte é um problema espiritual e só pode ser resolvido espiritualmente, não economicamente nem militarmente como estão a tentar fazer. Temos que trabalhar espiritualmente, porque naquela zona há um espírito que está a matar homens para deixar mulheres viúvas e deixar crianças órfãos. E não só,
acaba também matando as próprias mulheres e deixa a criança desprotegida. Então, este é um problema que nós temos que olhar. Se lá naquela zona há muitos órfãos, que tal ir colocar um orfanato em nome da nossa igreja para poder ajudar aquelas pessoas, ensinar a palavra de Deus e crescer num bom ambiente? Então, lugares para reabilitar as pessoas viciadas, tudo isso. Termino dizendo aos homens aqui presentes que devem seguir a sua paixão com toda a força, ok? Devem ter curiosidade de questionar, não há problema em questionar. Quando lemos o livro de Abacuque, está a fazer grandes perguntas para Deus. Quando lemos o livro de Jó, também está a fazer grandes perguntas para Deus. Esperar de Deus ouvir a resposta e seguir aquilo que é o plano. Descubra as tuas habilidades. O que é que você tem para oferecer para a tua igreja? Alguém disse, não pergunte à tua nação o que é que a nação pode fazer por ti, mas o que é que você tem para fazer pela nação. Há muitas pessoas que estão à espera da igreja fazer alguma coisa por eles, mas o que é que você está a fazer pela tua igreja? Homem de Deus, faça alguma coisa pela tua igreja. Não faça pequenas coisas, faça grandes coisas. Quando eu falo de ofertas de sacrifício, em Hebreus capítulo 11, versículo 4, eu vejo Abel, que fez um sacrifício superior, excelente, de qualidade, que mesmo tendo morrido, o sacrifício ainda continua a falar. Será que vamos deixar um legado de que nós passamos por aqui, como fizemos na escola, pintamos as paredes, o Danger Boy passou por aqui? O conquistador passou por aqui. O provador de todas as mulheres passou por aqui. Tudo isso está escrito. Quando você chega naquela sala, ainda quer ver, a sala foi pintada porque colocou lá para não pintar. Na nossa igreja também deve haver uma marca de que passou um homem de Deus aqui. Fez grandes coisas esse homem de Deus aqui. Será que vamos ter essas pessoas? Compreender que no meio da sujeira há uma mensagem. No meio das nossas dificuldades há uma mensagem que Deus está... Os homens devem transformar aquela dificuldade em potencial. Quando estamos a ter jovens a beber demais, nós podemos procurar uma alternativa para dar uma mensagem. Estamos a ver pessoas envolvidas em prostituição, temos alternativa para poder... Então, o homem deve estar disponível para ser voluntário. É que muitas das pessoas, muitos dos homens, para realizar o trabalho de Deus, querem saber quanto é que me pagam. Não sei quanto é que pagaram a Jesus. Não sei quanto é que pagaram a Moisés. Mas eu sei que Deus paga bem aos que lhe servem. Aleluia. Deus paga bem. E ele não falha. Porque ele disse, ninguém que tenha deixado pai e mãe, terras, machambas, muita outra coisa, por meu amor, que não vai receber 100 vezes mais estando aqui na terra. Para dizer que Deus não paga uma vez, paga 100 vezes mais. Você estando aqui na terra. Não é por acaso que as pessoas que estão a servir a Deus, as pessoas estão a dizer que estão a esbanjar, não estão a esbanjar, não. É porque Deus paga bem. Então, sirva a Deus. Seja voluntário para poder servir a Deus. Lute contra aquelas coisas que procuram te distrair como homem. No caminho há perigos, mas a Bíblia diz aqui, não olhe para aquelas coisas. Quando Jesus entrava em Jerusalém, os discípulos procuraram distraí-lo. Oh, Jesus, estás a ver aquele templo, quão bonito ele é. Ele disse, nem pedra sobre pedra há de ficar. Mas eu não estou aqui para ver aquele templo. O templo fica para depois. Eu estou aqui para ver a cruz. Siga em frente contra aquelas coisas que procuram te distrair. Alimenta a tua fé. A fé é a moeda para comprar na arena espiritual. Não viu? A fé é a moeda com a qual compramos as coisas na arena espiritual. Não podemos receber nada da parte de Deus se nós não usarmos a fé. A fé
é a moeda na arena espiritual. Aleluia. Sem fé, ninguém pode alcançar a proeminência. E como é que a fé é desenvolvida? A fé é desenvolvida quando lemos a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Há muitos homens hoje que não lê a palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus. Homem de Deus, eu vou dizer para ti, dê-se algum tempo para meditar na palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para ouvir uma boa mensagem de um grande homem de Deus. Às vezes gastamos megas a ver alguma coisa no WhatsApp que nem tem interesse. Mas lá no teu telefone, você pode baixar e ouvir uma boa pregação. Esses últimos dias, esta semana apenas, descobri um grande homem de Deus. E eu vou compartilhar o nome dele. Um grande homem de Deus. Mas por que estou a falar desse homem? É que eu estava a ler algumas mensagens lá, a ouvir alguma mensagem lá, e depois fui ver alguma coisa. Bishop Duncan William ungindo Dag Mill. Eu quis ver esse vídeo. E entrei e fui ver o Bishop Duncan William a ungir o Bispo Dag Mill. E ele disse assim, você já foi ungido, não uma nem duas vezes, mas Davi também foi ungido muitas vezes, agora quero te ungir pela terceira vez, para entrar numa outra dimensão. Eu fiquei a acompanhar a pregação do princípio até o fim, está no YouTube. Duncan William, arcebispo. Acompanhei a pregação. E depois, quando eu baixei um bocadinho, vi que tinha muitas e muitas pregações. E sempre que eu chegava no meu gabinete, naquelas horas mortas, estava lá a ouvir a pregação dele. Eu disse, eu não conhecia esse homem, mas eu não posso, agora quero ouvir tudo aquilo que ele tem. Estou a ver que nem é de conseguir ouvir tudo, mas todos os dias, quando chego, estou lá em casa, em tempo livre, entro na internet, quero ouvir este homem. Ei, este homem que ungiu aquele grande homem. Então, este grande homem aqui tem um outro grande homem. Então, vou passar por ele para ir para aquele que é grande. Diga-me com quem você está ligado, eu direi quem você é. Então, alimenta a fé, ouvindo a palavra de Deus. Encara a tarefa de dar frutos na época certa. Existe uma época para dar frutos. Vimos em Números, capítulo 4 e capítulo 8, que há uma época para frutificar. Que é dos 25 aos 30. Depois disso, você já não vai frutificar. Porque está quase a reformar. Então, a Bíblia diz, a árvore plantada junto às correntes dá o fruto no tempo certo. Se você encontrar uma fura hoje, something is wrong. Porque não é tempo de uma fura. Amém? Há tempo para cada coisa, como Salomão disse. Que o ano 2019 seja para cada homem da igreja, ministério e evangelização começar a dar frutos. E nunca parar de dar frutos. O homem de Deus disse lá na conferência do mês passado que quando o homem não dá filho é estéril. Quer dizer que alguma coisa está errada no corpo dele. Ou não está a dar a quantidade suficiente dos espermas para engravidar, ou o óvulo que sai lá, sai também com problemas, portanto não consegue conceber. Da mesma forma como temos filhos fisicamente, devemos também ter filhos espiritualmente. Devemos também dar frutos espiritualmente. Jesus disse, a árvore que não dá fruto vai ser cortada. O homem também que não dá fruto, também é suposto que Deus corte, ainda que a igreja te deixe. Ainda que a igreja te deixe, porque você está a dar o dízimo, né? Mas se você não está a dar fruto, Deus está te cortando. Então não aceite ser cortado por Deus, ok? Você deve ceder e multiplicar. É tempo de dar parto àquelas pessoas que você engravidou. Okay? Que você está grávido dela, todo homem, deixa-me voltar um bocadinho. Você deve ter gravidez de pessoas.
nascer pessoas para poder andar com Deus. Então, o tempo é este. Você ser a árvore da retidão. Em latim, a palavra fruta vem de fruir. Fruir quer dizer gozar ou usufruir. O homem de Deus tem que gozar e usufruir. Vamos ver o que é que tem que gozar. Há um produto que Deus colocou em você, homem. Há um produto em Deus que você, homem, deve gozar. Deve usufruir. Há alguma coisa que Deus tem que você deve gozar. 2. Há alguma coisa que Deus colocou em você que Ele quer gozar também, quer usufruir. Deus colocou a capacidade, colocou o dom, colocou a saúde, colocou o potencial, a forma de... que Ele quer usufruir disso. Porque Ele não tem outra pessoa a não ser você. Em terceiro lugar, há um produto nos homens que a geração também deve gozar. O que é que a sociedade está a gozar de você como homem aqui? O que é que a sociedade está a receber daquilo que Deus colocou em ti e a sociedade está a glorificar a Deus? Aleluia. Há muitos que estão a chorar. O filho que nós temos, esse filho é ladrão. Nós estamos a passar mal aqui na comunidade por causa do filho de planta, porque aquele filho não tem nada para dar na sociedade. É despesa, é prejuízo para a nação. Há um produto em cada homem que o mesmo homem também deve usufruir. Lembre-se, alguém que vende água na sua loja, vende água na sua loja, não há de sair para ele comprar água na outra loja. Quando ele tem sede, o que ele faz? Tira do congelador a água e bebe. Porque ele é o vendedor. Você também deve ter alguma coisa para usufruir em si mesmo. Finalmente, o tempo de frutificação é esse. Em Apocalipse, a palavra de Deus diz: há uma árvore, ok? Que dá 12 vezes por ano fruto. Uma vez em cada mês. O que quer dizer isso? Nós também temos que frutificar. Quem me dera o nosso fruto é um discípulo. Cada um de nós trazer um discípulo. Porque a igreja não tem cristãos, só tem discípulos. Aleluia. A palavra cristão não aparece na Bíblia. Só a primeira vez em Atos capítulo 11 e com o capítulo 12 ou 13 é que aparece. E são as pessoas de fora que disseram aqueles discípulos são cristãos. Não são os cristãos que disseram que nós somos cristãos, os discípulos. É o mundo que deu esse nome. Quando viu que eles eram iguais a Cristo, Cristo não nos deu o mandamento de formar cristãos, mas formar discípulos. E o discípulo tem que gerar outro discípulo. Se o discípulo não gera outro discípulo, é estéril espiritualmente. Tem espermas espirituais mortos. Por isso não está a gerar outros. Que o homem de Deus proclame a palavra de Deus para mudar a sua igreja, a sua comunidade. Lembra-se que você é a luz. Toda a profecia requer que haja uma oração agressiva. Se você é homem, quer entrar para mudar alguma coisa, vencer os desafios, tem que entrar numa oração agressiva. Então, sem orar, nada acontece. Aleluia. A oração agressiva não é aquela oração de fogo de artifício que não ferve a panela. Tem que ser uma oração estratégica, uma oração agressiva, por muito tempo. Além disso, através das orações e ações práticas, os desafios que nós estamos a enfrentar podem ser vencidos e sermos capazes de tomar boas decisões como homem. Okay? Deus diz que tenho te dado um espírito missionário. Farei mudança nas nações da terra através de você. Haverá um reavivamento na universidade. Haverá reavivamento no local de trabalho, de grande magnitude, que vai afetar todos os locais. Mas eu preciso de homens. E estes homens estão na igreja, Evangelho e Ação. E esse homem conta com você. Você é esse homem que está na igreja, Evangelho e Ação, para ser capacitado, equipado, para sair e fazer a diferença. A igreja Evangelho e Ação é um quartel de treinamento, é um centro de instrução,
como Matalane, como Munguine, que prepara, depois manda as pessoas para o teatro das operações. Será que você está no teatro das operações? Vamos ver um grande homem. Eu gosto deste homem. É um africano, um queniano, presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos. Foi uma pessoa levantada por Deus para ser uma grande diferença naquela, ainda continua a ser grande diferença. Ele já cumpriu 2 mandatos, é um grande advogado. Quando estava na Indonésia a estudar, uma professora perguntou na escola, ok, o que é que queriam ser? E ele respondeu que ele queria ser presidente dos Estados Unidos da América. Na escola, muitos disseram, eu quero ser engenheiro, quero ser médico, advogado. Na verdade, ele é advogado. Mas disse uma outra coisa, eu quero ser presidente dos Estados Unidos da América. E o que é que ele fez? Cumpriu com seu sonho, seguiu. Durante a campanha, ele foi para Jerusalém, no Muro das Lamentações. O presidente do Brasil esteve lá na semana passada, no Muro das Lamentações, e foi fazer grande oração profética para mudar algumas coisas na nação do Brasil. E você tem que ter cuidado com as pessoas que fazem uma peregrinação para Jerusalém para ir ao Muro das Lamentações. Alguma coisa mudam nas suas governações. E este homem orou e disse, Deus proteja a minha família e a mim, me proteja, perdoa todos os meus pecados, ok? Livra-me do orgulho. Foi uma oração muito simples. Ajude-me a fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom. E, tendo feito isso, disse, usa-me, ó Senhor, como instrumento para fazer a tua vontade. Deus usou o quê? Um homem. Plano de Deus. A agenda profética de Deus, em todos os momentos da história, passa pelo homem macho. Parece que não ouviram. A agenda de Deus, em todos os momentos, passa pelo homem que é homem. O homem não está em cima da casa. Não é apenas... vou inverter aqui a pirâmide. O homem é a própria fundação da família. Se a Bíblia diz que Cristo é a fundação, e depois de Cristo aparece o homem, quer dizer que o homem é o primeiro bloco que está em contato com a fundação, está lá embaixo. Não se vê. Então, é este homem que nós precisamos. Veja o homem como uma família feliz. Queremos também que nossas famílias também sejam como a família deste homem. Que as filhas até tomam férias para ir trabalhar no restaurante. Trabalhar um emprego qualquer, servir pessoas. Será que vai chegar um tempo que nós também vamos ter os nossos filhos a fazer uma grande diferença? Que Deus ricamente vos abençoe nesta nossa primeira mensagem. Amém? Capacitar os homens para vencer os desafios da vida e viver uma vida cristã autêntica, a fim de tomar decisões certas. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Amém. Muito obrigado.